bastante, porque esta live é uma live muito técnica e foi motivada por conversas que eu tive nos últimos dias com experientes diplomatas que atuam na região da Eurásia. E compilando uma série de dados, a partir das conversas e de fatos que a gente pode chamar de fatos supervenientes, eu quero dizer para vocês que o mundo realmente, nesse momento, encontra um grande embate, como nós já havíamos previsto quando começamos a analisar o conflito na Ucrânia, entre China e Estados Unidos. E China, hoje, em uma parceria muito forte com os iranianos, no sentido de assegurar o controle das rotas da seda. Então, quer dizer, a experiência do Belt and Road, ela está sendo hoje traduzida para disputa sob o ponto de vista da profundidade do domínio do espaço geográfico dos países com os quais a China tem aprofundado suas relações em função de seus interesses. E para começar essa conversa, eu quero dizer para vocês que eu postei uma série de eventos importantes e significativos que estão também no nosso Twitter, a maioria deles, no nosso canal do Telegram, para que vocês possam acompanhar essa live. Eu vou começar, gente, apresentando um mapa para que vocês possam compreender a questão, a dimensão da influência, com comentários. Farei comentários em cima desse mapa, vou colocar na tela, desta influência, desta parceria entre chineses e iranianos. Eu não sei se está suficientemente visível para vocês esse mapa, que inclusive também está postado para aqueles que queiram ver de forma mais detalhada no nosso canal do Telegram. Mas vejam os senhores, né? Nós partimos aqui do Irã e em direção ao Iraque, onde nós temos uma notícia hoje que é absolutamente chocante, que é absolutamente modifica totalmente o conceito daquela relação de equilíbrio no Iraque entre a influência do Irã e a influência dos Estados Unidos. Segundo um post que nós compartilhamos do Harry Stepanian, que há pouco nos disse que rumores indicam que o governo iraquiano estaria passando por reformas e o gabinete do governo iraquiano passaria a contar com membros ligados à resistência armada vinculada ao Irã. Tá? Então, esses grupos ligados ao Irã parece que ocuparão, segundo informações iniciais, não tem uma hora que essa notícia surgiu, cargos importantes no governo iraquiano. Então, vamos caminhar um pouco, gente, em direção ao oeste. Então, falei o Irã, o Iraque, a Síria, que reestabeleceu negócios no sentido não apenas de voos comerciais, de relações consulares, como de uma grande, novamente, proximidade com o governo de Riad, da Arábia Saudita. Indo ao sul da Arábia Saudita, nós vamos verificar que o conflito no Iêmen também, me parece que tende a cessar. Nós vamos verificar que o governo da Jordânia, assim como o governo do Egito, fez uma série de menções e direcionamentos positivos em relação ao governo da República Árabe Síria, que é a área de influência dos iranianos. Não resta a menor dúvida em relação a isso. Bom, vocês estão achando pouco? Então, isso foi para começar a brincadeira. Nós podemos passar, inclusive, para o continente americano, onde hoje notícias dão conta, inclusive no New York Times, que poderia ser, inclusive, acusado de ser um veículo de comunicação muito próximo da inteligência dos Estados Unidos, que os iranianos estariam conversando com nada mais, nada menos do que os nicaragüenses. E aí a gente vai lembrar da disputa do canal da Nicarágua, do canal do Panamá, do interesse da China na comunicação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, não é? Para estabelecer cooperação militar. Então, o governo iraniano e o governo nicaragüense conversando sobre cooperação militar. O governo iraquiano conversando sobre uma recomposição do gabinete com a participação de grupos ligados ao Irã, grupos armados que atuam em Bagdá e na região sul do país, ligados aos iranianos. Sírios restabelecendo negócios com a Tunísia, sírios restabelecendo negócios com a Arábia Saudita. Claro que a gente vai para o aspecto maior nesta negociação que eu diria talvez tenha sido a gênese desse processo, que foi o trabalho dos chineses para a reconciliação do Irã e da Arábia Saudita. Vocês podem verificar também nesse mapa, eu vou voltar a apresentar esse mapa,
o quão a situação no Cáucaso é delicada pelo seguinte aspecto, porque vocês podem verificar que não estão em laranja aqui ao norte do Irã o Azerbaijão e ao norte da Síria e do Iraque a Turquia. Naturalmente a Turquia, cujas eleições serão em aproximadamente um mês, e o Azerbaijão podem ser utilizados como tentativas, como polos, como países que trabalhem no sentido de estabelecer uma tentativa para o contraponto desse poder sino-iraniano. E as notícias também chegam muito fortes nesse sentido, uma reunião do comandante da Força Aérea do Azerbaijão com os comandantes das Forças Aéreas dos Estados Unidos, estabelecendo potencialmente uma cooperação no sentido de que os Estados Unidos passem a treinar pilotos do Azerbaijão, cujo único objetivo seria estabelecer um ponto de frição em relação ao Irã. Vocês sabem do recente pacto e da abertura da embaixada do Azerbaijão em Israel também, que me parece vai nessa direção. Todo mundo confluindo para um exacerbar da disputa entre China e Estados Unidos, só que a China aliada do Irã, como um fator incidente com uma magnitude que não tinha antes, não é? Agora, os iranianos estão dizendo, nós queremos investigação sobre os biolaboratórios da Ucrânia. Não estão mais no corner, não estão mais na berlinda. Eles estão dizendo, os Estados Unidos dizem, olha, nós queremos fiscalizar seu programa nuclear. Aí o Irã diz, não, nós queremos fiscalização sobre os biolaboratórios eventualmente operados pelos Estados Unidos na Ucrânia. As coisas estão mudando de uma forma muito rápida, radical. E com os iranianos estabelecendo esse pacto também com a Federação Russa, inclusive na indústria automobilística, inclusive na indústria de motores, compras de Sukhóis, compras de equipamentos e de hardwares militares para aprimorar a sua indústria de drones, porque, na realidade, os iranianos podem até ter vendido alguns modelos do Shahed 135 para a Rússia, mas ali eles foram aprimorados e se transformaram nos gerânios que têm atuado no conflito ucraniano. Então, boa noite, Antônio de Cássia, muito obrigado pelo recado. Essa live é uma live importantíssima porque ela está trazendo detalhes para vocês. Não é por acaso que ontem, na live com o Renato, que está na China, estava em Xangai, nós falamos sobre a potencial ligação entre o Porto Brasileiro de Paranaguá e o Porto Chileno de Antofagasta. De novo, é um mundo que busca a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, no sentido de facilitar negócios da América Latina com a China, com seus aliados, e por que não dizer, numa rota sul-norte, norte-sul, em direção ao Mar Negro e à Europa. E, de novo, eu vou mostrar esse mapa. Esse mapa é muito importante. Vou mostrar esse mapa de novo, para que vocês entendam o seguinte. Vejam a posição da Turquia nesse mapa, em azul, naturalmente ao norte está o Mar Negro, mas os iranianos, que podem, nesse momento, inclusive, ser um fator aí, gente, os iranianos podem devolver essa atuação que os chineses tiveram no seu pacto do Irã com a Arábia Saudita, numa concertação entre a Índia e a China. Ainda que essa concertação não ocorra, nós temos rotas que podem passar pelo Oceano Índico e que saiam de portos, tanto chineses como portos da Índia, e que cheguem nos portos iranianos em Bandarabas e que passarão aqui. Por isso os iranianos não querem, hipótese alguma, nem iranianos, nem indianos, nem chineses, que os turcos consigam cortar a província armênia de Syunik, porque eles, na realidade, vedariam o acesso ao Mar Negro que ocorreria via terrestre, ou rodoviária ou ferroviária, do Irã para a Armênia, da Armênia para a Geórgia, da Geórgia em direção oeste para o Mar Negro e em direção norte, via ou para São Petersburgo. Então, é esse o mundo que nós temos que analisar